Estamos de volta. Hoje nós estamos comentando o livro Maravilhosos Encontros com Eurípides Barçanufo e estamos conversando com a sua autora, que é Laurete Godoy. Mas antes de nós retomarmos essa conversa acerca desse espírito maravilhoso que é Eurípides Barçanufo, gostaríamos de convidar você a ser um divulgador da doutrina dos espíritos, para que mais pessoas em lugares mais distantes recebam essa bênção da informação, da orientação, do consolo. Você pode nos auxiliar, associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova, para que nós tenhamos condições de chegar até esses lugares, até essas pessoas. 0800 12 18 38. Quando nós colaboramos para a melhora do mundo, nós nos tornamos melhores. Então, junte-se a nós. 0800 12 18 38. Bom, Laurete, falar de Eurípides é uma coisa interessante, é que como ele conseguiu, né, perceber essa missão que ele tinha, porque eu acho que a maioria de nós, e ele numa época em que ele nasceu, né, todos nós estávamos muito mais envolvidos com o catolicismo do que a doutrina espírita. A doutrina espírita não dava nem para pensar nisso, né? Era uma coisa fora do contexto, né? Como que alguém, né, de família católica encontra esse caminho, né? Inclusive ancestrais, padres, né? Isso, E numa época, Marisilda, em que a própria legislação brasileira condenava a pena, a cadeia mesmo, aqueles que praticassem o espiritismo, a homeopatia. Pois é. Estamos falando de uma realidade brasileira de 100 anos atrás, né? E quando Eurípides leu o livro do Leon Denis, depois da morte, ele soube pela madrinha Sana que os espíritos estavam se comunicando em Santa Maria por meio de médiuns. Pessoas muito simples, estavam dando assim grandes lições sobre o Evangelho. E ele sentiu curiosidade de ver como é que um espírito pode se comunicar. E ele convidou um amigo e na Sexta-feira da Paixão, no ano de 1904, eles foram a Santa Maria. E quando ele chegou à reunião, havia 2 lugares, parece que reservado para eles. Ele viu que o Aristides, um colono, uma pessoa muito simples, sem cultura nenhuma, estava pensando. E ele pensou o seguinte: como ele estava em dúvida ao ler a Bíblia sobre o Sermão da Montanha, ele fez um pedido. Ele falou: eu só vou acreditar que os espíritos se comunicam com os homens. Veja a simplicidade. Se João Evangelista vier, por intermédio de Aristides, explicar o Sermão da Montanha. Continuou a reunião e lá pelas tantas, o Aristides, inculto como era, fez uma brilhantíssima explanação sobre o Sermão das Montanhas, que levou as pessoas às lágrimas. E quando terminou a explanação, ele falou: deixo-vos a paz, João, o evangelista. Nossa. Quer dizer, não precisava de mais nada, né? Ele recebeu a resposta de imediato. Não precisava, acho que nem se identificar, não é não? Mas Eurípides precisava daquilo. Né? E a partir dali, a vida desse apóstolo foi repleta de tristeza, de aborrecimentos, mas de muitas alegrias também. Encontros magistrais que ele teve com Jesus, sabe? São coisas muito lindas e que fazem com que nós nos sintamos seguros diante de uma figura da espiritualidade dessa dimensão como é Eurípides, sempre acompanhado por outra grande figura da espiritualidade brasileira, o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, essa figura maravilhosa, o Kardec brasileiro. Tudo isso é muito bonito. São pessoas de peso, de grande envergadura moral. Não foram pessoas levianas que abraçaram uma doutrina porque gostavam. A mesma envergadura moral de um Allan Kardec, de um Victor Hugo, de um Crookes. Todas as pessoas que disseminaram o espiritismo pelo mundo foram pessoas gabaritadas. E é isso que nos leva a aceitar a doutrina como Kardec queria, com a fé raciocinada. Pois né? É interessante quando você fala do Dr. Bezerra de Menezes, hoje nós percebemos que, independente da crença religiosa, as pessoas
as pessoas falam de Bezerra de Menezes e chamam por ele e acreditam nele, não só os espíritas, né? Ah, é? Muitos que... Eu conheço pessoas que não são espíritas, mas falam, Bezerra de Menezes, ele cura, ele ajuda. Então, é uma forma, né, de você unir as pessoas sem precisar do rótulo religioso. E sem precisar. Porque, como disse numa das mensagens de Calunga, por meio da Rita Falker, ele diz: o rótulo é a parte mais superficial de uma embalagem. O rótulo não importa, o bem não tem rótulo. Isso. Os cristãos, ao invés de se separarem pelos rótulos, eles têm que se dar a mão e se unir pelo coração. Verdade. Porque eu entendo, Marisilda, que Cristo foi bem claro. Quando ele falou somos todos irmãos, ele não estabeleceu segmentos para essa fraternidade. E ele não criou nenhum título religioso, nenhum rótulo religioso. Era o cristianismo, eram os ensinamentos do Cristo, eram os exemplos dele. E você veja a lição que nós tivemos alguns dias atrás, quando aquele abençoado Papa Francisco falou do amor, da fraternidade, levou aquela multidão para as ruas. Pois é. E até um senhor escreveu que ele queria que o Rio de Janeiro fosse o rio que recebeu o Papa, todos amigos, todos cordiais, todos sorrindo. É uma bênção. É uma coisa, eu achei muito interessante, porque ele disse assim, não vamos separar, né, nem velhos, idosos, nem jovens, né? Não vamos eles usam um termo interessante, né? Assim, não vamos excluir esses extremos. Os dois extremos. Os extremos. Porque um precisa do outro. Porque o jovem não tem acesso, porque ele é jovem, não tem experiência. O mais idoso, ele já é velho. Não, mas ele tem experiência, ele pode colaborar com esse aqui e formarem uma parceria extraordinária. E não interessa o rótulo religioso, não interessa, né, a cor, a condição social. O que interessa é o ser, a essência, né? Não é o rótulo. Né? É a essência. E a doutrina espírita, essa abençoada doutrina, ela nos traz isso. Né? Desde que queiramos realmente aceitar tudo aquilo que vem, está no Evangelho. E o Evangelho de Jesus é um só. O Deus é um só, o mesmo que é pregado na igreja evangélica, na igreja católica, na doutrina espírita, são os mesmos. Nós não temos por que brigar. Nós temos que nos unir, nós temos que ser um só rebanho de um só pastor. Nós vamos continuar falando disso já já. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.